Olá, eu sou Carla Moreno, psicóloga, e recebi o convite para falar aqui no Essência da Mulher sobre essa questão do esgotamento mental, mais difundido como o termo de síndrome de burnout, que a gente associa normalmente ao trabalho, porém, atualmente isso já vem sendo desconstruído, porque a gente começa a entender que as outras áreas da nossa vida também podem ser geradoras de estresse nesse nível, né? E aí entra realmente a diferença entre o estresse e o esgotamento, que é justamente essa questão que o estresse ele é uma resposta natural do nosso organismo diante de situações estressoras e a gente vivencia todos os dias. E o esgotamento seria então uma exposição maior, vamos falar assim, como o estresse evoluiu e produziu um esgotamento. A gente se manteve muito tempo exposto ao estresse. Isso gerou então esse esgotamento físico e mental. Então isso proporciona esse cansaço excessivo, proporciona uma dificuldade de concentração, tem algumas respostas negativas como lapsos de memória, irritação, agressividade. Mas é importante a gente lembrar que isso acontece de formas diferentes para cada pessoa, né? Não é uma regra, isso são exemplos, né? Então, assim, a gente apresenta os sintomas e as respostas de forma diferente. E tem uma característica também de um certo até isolamento social. Então, a gente já vivendo um isolamento, tendo demandas de trabalho, que eu falo que o quadro foi reduzido, mas que parece que a gente trabalha o triplo, né? Porque a gente está dentro de casa, então a gente precisa ter uma rotina, uma organização, um senso de espaço e de tempo muito grande, maior do que o que a gente já estabelecia. Então, tem alguns pontos que a gente pode tentar melhorar para essa questão de afastar esse esgotamento um pouco, tentar evitar, né? E o primeiro ponto seria o autoconhecimento. O autoconhecimento sempre, né? Porque se eu consigo me conhecer, eu consigo então reconhecer aquilo que eu estou sentindo. E se eu consigo reconhecer, por exemplo, que eu estou sentindo tendo essas emoções que estão ligadas e associadas ao estresse de uma forma negativa, eu vou conseguir me manter menos tempo nela. Por quê? Porque é a autogestão, né? Eu vou, então, trabalhar isso em mim. Outro ponto muito importante é saber gerenciar o estresse, porque ele está aí pra gente todos os dias, ele se apresenta na situação. Ele tem alguns pontos que são até positivos. Algumas pessoas utilizam do estresse, lançam mão dele para impulsionar o fazer. Então, a forma com que a gente lida com aquilo que a gente sente faz toda a diferença. Outro ponto muito importante seria a gente, então, lançar a mão de atividade física, porque isso produz para a gente sensação de bem-estar, um relaxamento, produz para a gente uma sensação de liberação, na verdade, né? A gente consegue, então, se sentir bem, não só fisicamente, porque a atividade física ela tem um retorno que é psicológico também. Outro ponto, e não menos importante, né? A gente se cobra muito. Geralmente a gente se cobra muito produtividade, muita assertividade, e a cobrança vem em um nível muito extremo, e isso faz com que os fatores estressores eles sejam uma constante. Então a gente precisa aprender a ser um pouquinho mais cuidadoso, carinhoso com a gente. Então, assim, a gente tem todo um olhar e um afeto para o outro, mas às vezes, quando é direcionado para a gente não faz isso. Então, ter esse olhar carinhoso para a gente, colocar
coisas, inserir coisas no nosso dia que façam bem, que nos permitam sentir bem. Conversar com pessoas que a gente gosta, produzir conversas e relações de qualidade, isso é muito importante. E se a gente pensar, pandemia, isolamento social, a mulher, ela já tem uma função e uma tarefa dentro de casa, e isso agora fica mais evidente. Então, com tudo isso que está acontecendo, aumenta o nível de ansiedade, aumenta as preocupações, né? Porque a mulher, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar das crianças, tem a questão da escola, tem a questão da financeira da família também. Então, as preocupações são muitas e a ansiedade, ela é enorme. A mulher acaba abarcando, então, e abraçando muitas tarefas para fazer. Então, sugiro que para aquelas mulheres que são casadas, talvez revisitar essas tarefas, redistribuir essas tarefas, né? Sentar e reavaliar, sente com seu esposo, com sua esposa, com a sua parceira, reavalie, então, o que realmente é importante, o que cada um pode fazer. Olha, eu faço isso, isso e isso, eu faço isso e isso. Então, como que a gente pode dividir? Como que a gente pode equilibrar esse peso? Como que a gente pode fazer para que os dois consigam manter-se bem, com saúde? Ah, mas eu não sou casada, eu não tenho parceiro nem parceira, e tal. O que você vai fazer? É se permitir, então, diminuir um pouco a carga, né? Vai se permitir, então, fazer um pouco menos de tarefa, ou então redistribuir essas tarefas de uma forma mais tranquila, para que você consiga dar conta de fazer isso, né? Porque a gente tem várias mães solos aí, né? Que precisam fazer todas as tarefas, não tem com quem dividir as tarefas. Mas se você consegue revisitar aquilo que você sente, conhecer um pouquinho dos seus medos, das suas inseguranças e buscar trabalhar isso, você vai conseguir então externar isso de uma forma melhor e vai conseguir organizar a sua vida de uma forma melhor. Então, quanto maior a consciência de si, a consciência então da situação e do que você está sentindo, melhor e maior vai ser a probabilidade de ter uma resposta assertiva sem exaustão, sem se cobrar tanto e sem adoecimento. Então, beijo para vocês e espero que essas tarefas ajudem então nesse passar, porque tudo aquilo que a gente fizer agora vai determinar como que a gente vai estar depois, quando a gente retornar para o convívio social. Então, diminuir a ansiedade faz com que a gente consiga lidar com todas as situações de uma forma melhor. Então, um beijo e até a próxima!